Estamos lendo aqui em conjunto Diálogo sobre a afetividade do Dr. Ivan Capelato, editora Papiros, tá certo? Hoje nós vamos começar a partir da página 102. Qual que é a ideia? É a gente pegar essas duas questões e a gente tentar encerrar o livro até amanhã. Se a gente não encerrar o livro até amanhã, eu acredito que no máximo segunda, terça-feira a gente já está encerrando. Porque às vezes a gente começa a falar e aí estende um pouquinho mais, né? Mas a ideia é encerrarmos aqui e começarmos. Prepare as crianças para o mundo, também com o Dr. Ivan Capelato, bom? Deixa eu deixar. No final eu deixo os recadinhos. Então vamos lá para mais uma leitura aqui. A questão de hoje. O que pode estar acontecendo com uma menina de 9 anos, filha única, considerada uma criança normal na escola, mas que em casa chora sem motivo, responde rispidamente, afirma que ninguém a entende e que o mundo é chato. A mãe relata ainda que a filha sempre reclama que a mãe trabalha o tempo todo e não lhe dá atenção suficiente. A mãe diz que, quando chega em casa, acompanha as tarefas escolares da filha, lê as histórias para ela, brinca junto com ela e procura ser companheira. Há algo mais que possa ser feito? Quem lembra das nossas questões anteriores, foi trago nos posts anteriores, né, nos nossos podcasts? Eu acho que quem está acompanhando com a gente já tem alguma ideia do que o Capelato vai responder aqui, né? O que o Capelato responde, então, para essa mãe, né, para essa dúvida dessa criança, dessa menina de 9 anos, que fora de casa tá tudo tranquilo, na escola essa criança se comporta tudo bem, só que quando ela chega em casa, o comportamento dessa criança muda. O que pode estar acontecendo com essa criança? Digo a essa mãe que a principal característica de uma criança de 9 anos de idade que está num período do desenvolvimento psicológico chamado de fase de latência, ou seja, é aquela fase onde já houve a dissolução do complexo de Édipo e ela está entrando na fase sexual. É mais ou menos assim. Quando a criança está flutuando aí entre ser criança e ser adolescente. Sabe esse período de flutuação? Onde a criança ainda está num período da vida dela em que o importante é se socializar, tá bom? Então, a criança a partir dos 5, 6, 7 anos de idade, o importante é que ela se socialize. Então, não há essa necessidade de socialização da criança antes dessa idade, né? Precisa aprender a conviver com os coleguinhas. Não. Calma, a criança vai aprender a se relacionar ali dentro do núcleo familiar dela, e aí depois que ela aprende a se relacionar com seus entes, nessa fase de 5, 6, 7 anos, essa criança já pode se relacionar com o mundo, porque ela já aprendeu a se relacionar ali com os seus objetos ali internos, porque na família ela aprendeu a simbolizar as suas relações, tá bom? Então vamos lá. Então, nessa fase de latência, é a necessidade de namorar um adulto do mesmo sexo. Namorar aqui, entre aspas, porque o que quer dizer isso? Que o filho homem, o menino, precisa muito do pai. E a filha mulher precisa muito da mãe. Precisa ouvir sobre o que o pai é, o que a mãe é, o que o pai faz, o que a mãe faz quando estão ausentes. A recomendação que dou é a seguinte: acho que a filha está mais normal do que a mãe imagina e não está entrando na adolescência, não. Esses sinais são pedidos que a menina pode estar fazendo para a mãe no sentido de querer a mãe, jogar com ela, ler histórias juntos com ela, são coisas boas, mas já passou essa fase. O que ela precisa agora é que a mãe converse ou saia com ela, vá passear no shopping à noite com ela, comer umas porcarias lá e contar de si, né? Ou até comer as porcarias lá, aproveitar para, né, ensinar essa criança a se alimentar bem, né? Porque às vezes essa criança está ali nesse período ali de perceber o corpo dela, e às vezes ela não está muito à vontade com aquele corpo, mas ela não está muito à vontade com aquele corpo porque ela não aprendeu a cuidar daquele. Então talvez seja esse momento também para essa mãe ajudar a ensinar essa criança, né, a cuidar do seu corpo. Por que não se alimentar bem? Né? A mãe não deve perguntar à filha o que fez durante o dia,
como foi na escola. Não. Deve falar bastante de si, de seu trabalho. Desculpa, deixa eu tomar. Vocês se recordam quando a gente trouxe que a criança está em busca de uma referência, está em busca de um norte? Então, esse pai e essa mãe, nesse momento que falam de si, tornam-se esse norte para essa criança. Então, é esse momento que você vai mostrar para a criança como que é se relacionar com esse mundo. Como que você faz para se relacionar com esse mundo, né? Fala das suas amizades, né? Fala da vovó, fala do vovô, fala do titio, fala de si, sabe? Mas não falar da pessoa. Assim, fala como você se relaciona com aquela pessoa. Mostra para ela como que você resolve os seus conflitos. Continuemos. Se for permitido, é boa a mãe levar a menina ao trabalho quando ela estiver de folga na escola. Contar das suas coisas, dos seus planos, das suas derrotas, das suas tristezas. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado com contar tristeza. Lembra que você tem que tomar muito cuidado para não se colocar no lugar de vítima para essa criança, porque recordam que acabamos de falar que você é um norte, uma referência. Então, esse norte, essa referência não pode ser uma vítima, porque essa criança senão vai aprender a se vitimizar na vida, tá bom? Então, prestem bastante atenção quando vocês forem falar das suas tristezas, tomem cuidado para não falarem mal do cônjuge, tá bom? Nem do esposo e nem da esposa, porque é o pai ou a mãe daquela criança que vocês estão falando também. O que a filha pode estar fazendo é pedindo uma mãe, não uma amiga. Ela não está querendo uma amiga para jogar com ela. Ela está querendo saber. Na fase de latência, os filhos precisam muito saber se os pais estão bem ou não. Eles podem saber que os pais não estão bem, mas precisam ouvir isso dos próprios filhos, né, dos próprios pais, porque a criança tem uma tendência a fantasiar que ela tem uma capacidade de destruir aqueles pais. Então, nessa fase também, essas crianças passam por muita raiva, por muito ódio, por muita vontade de querer matar esses pais. E quando elas percebem que aqueles pais estão tristes, estão ali diferentes de como eles costumam ser, o que é que acontece com essa criança normalmente? Ela acredita que foi ela a causadora daquela tristeza, daquele mal-estar daquele pai, daquela mãe. Por isso é importante para aquela criança saber que, olha, diminui aí a onipotência um pouquinho, você não pode tudo isso, né? A mamãe está triste porque ela perdeu um prazo no trabalho e era muito importante, mas a mamãe acabou se atrapalhando, isso acontece de vez em quando. A mamãe está triste, mas ela está dando um jeito aqui de ver como é que ela vai resolver isso. Pronto, resolveu a questão com aquela criança. Aquela criança vai perceber que não foi ela que gerou aquele mal-estar naquela mãe, aquele comportamento diferente que aquela mãe tinha, tá joia? Olha, às vezes ficamos tão envolvidos com o trabalho e tão tristes com as coisas que acontecem, mas queremos poupar os filhos. Então chegamos em casa e vamos jogar com eles. Só que nosso olhar está triste. E os filhos sabem. Os filhos sabem muito mais sobre nós do que nós deles. Falamos de nós, entre aspas. Namoremos um pouco o filho, a filha, fiquemos de mão dadas com eles e contemos de nós. Contemos tudo o que pudermos. Perceberemos uma mudança muito grande nas crianças. Ou seja, mostra para o seu filho, mostra para a sua filha que você também é real. Que assim, o que muitas vezes acontece conosco? Nós idealizamos um pai, idealizamos uma mãe e ficamos tentando encaixar aquele pai e aquela mãe que a gente tem da vida real naquela fantasia que a gente criou de pais. E aí, quando você destrói esse pai, então, aquele pai está triste, você encaixa ele na fantasia, mas muito mais do que isso, você cria esse pai, cria essa mãe, e você precisa aprender que esse pai e essa mãe que você está ali na sua fantasia lidando, não é aquele pai e aquela mãe que está ali. Porque a gente cresce, passa esse período de latência, passa o período de adolescência, entra na fase adulta, e se você não consegue fazer essa distinção, você vai passar o resto da sua vida lidando com uma pessoa que está ali na sua frente, aquele pai e aquela mãe, mas lidando com as suas projeções, né? Esperando que aquele pai e aquela mãe
ainda respondam para você como eles respondem na fantasia. E muitas vezes isso não acontece. E você não consegue compreender por que a sua relação com o seu pai e a sua relação com a sua mãe não muda. Não muda porque você não está se relacionando com ele. Você está se relacionando com seus objetos internos. Ou seja, com aquele pai e aquela mãe que você criou na sua fantasia e você continua se relacionando na fase adulta com eles. Outra mãe que foi assistir a uma de suas palestras pede que você dê algumas dicas para que na fase de transição entre a latência e a adolescência, o menino possa ser o que ela chama de adulto normal. Olha, interessante essa pergunta. Por quê? Entre a latência e a adolescência, não tem o que ele está chamando aqui, né? Essa transição entre a latência e a adolescência. Não tem esse espaço. Papum, é uma coisa junto com a outra. Não vai ter um período. Ai, como é que eu faço agora para eu poder adentrar essa adolescência? Não. Durante o processo, você já está na adolescência e você só se dá conta quando você está. Ninguém acorda e diz: ah, hoje eu sou adolescente. Ah, hoje eu sou adulto. Não acontece. Nós nos tornamos. E pum, termina uma coisa, começa a outra. Não existe nenhum período de descanso. O importante é que esse menino tenha uma figura masculina na vida dele, que faça o mesmo que falei na questão anterior, que esse pai conte bastante sobre si mesmo, que esse pai, entre aspas, namore o filho e que os adultos que moram com esse menino se preparem para começar a escutar, já que ele vai entrar na adolescência e ele vai começar a falar e vai começar a se opor aos pais. Lembram daquela fase de 3, 4, 5 anos da criança? Ela volta. E agora ela volta pior, porque aquele monstrinho que era pequenininho, ele cresceu e se tornou um monstrão. E agora ele vai se opor a você novamente. Então, é muito importante essa referência, tá bom? De como que os pais se comportam, para que essa criança saiba como se comportar. O filho, então, esse pai precisa namorar o filho e que os adultos que moram com esse menino se preparem para começar a escutar, já que ele vai entrar na adolescência. Ajudamos um adolescente com nossa escuta, sempre com a escuta, nunca com conselho, nunca com moral, como os pais costumam fazer. Né? E aí aquele pai e aquela mãe fica preocupado de medo do filho dele, porque o psicanalista não fala nada. Ele fica só ali escutando aquela criança. E a criança fala. E aí o pai... Né? E aí você tem falado com ele? Você tem dito como é que é para ele fazer? O que é para ele fazer? Aí você pensa assim, mas você já está fazendo isso. Né? Você já está fazendo errado. Você quer que eu replique aqui o que você está fazendo? Não, meu querido. Esse adolescente, ele precisa falar de si. E você precisa escutar ele. Sem julgamento. Ele está ainda decidindo, separando ali o joio do trigo. Ele está aprendendo a viver. Olha, nós já com 30, 40, 50 anos, 60 anos, 70 anos ainda, continuamos errando, ainda não aprendemos a separar direito o joio do trigo. E a gente quer cobrar daquela criança que está em desenvolvimento ainda. Lembra que eu disse que as crianças não vão aprender com aquilo que a gente fala? Elas vão aprender com o nosso exemplo, com aquilo que a gente faz. Então não adianta a gente falar para ela, sobe, se a gente está descendo, a criança está vendo, e ela vai fazer aquilo que você está fazendo e não aquilo que você está mandando. A gente tem que ter muito isso na consciência, muito isso na cabeça. Então quando você fala de si para aquela criança, você está dizendo como você está fazendo. Você não está dizendo para aquela criança como é para ela fazer. Você mostra para aquela criança, você ensina para aquela criança a maneira que você quer que ela faça. Quando você vai lá e chama a atenção dela. Fulano, você tem que fazer assim. É nesse momento que você está junto com seu filho, falando para ele sobre você, que você está dizendo como você faz, que essa criança vai aprender aquilo que você está dizendo lá bravo, brigando, xingando com aquela criança. Para que a latência termine bem e a adolescência comece bem, é necessário que os adultos se lembrem de que o menino precisa muito da figura masculina, não da presença, mas dos momentos em que esse pai possa conversar com o filho e falar desse. O adolescente precisa muito que o adulto o escute. Então,
o adolescente pede. Aquela adolescente também de 9 anos que estava lá toda revoltada, né, dentro de casa, ela tá querendo ouvir daquele pai, ela tá querendo ouvir daquela mãe, mas ela também quer ser ouvida. Ela às vezes quer dizer também, lembram que a gente trouxe aquele desconforto, que é aquela frustração que o limite, que o limite nos gera. Então, a criança quer falar, às vezes, daquele desconforto, de como que está sendo difícil para ela se adaptar a determinado lugar, porque ali ela tem que se comportar de uma determinada forma, e aquilo é dolorido para ela. A criança precisa falar, e esse pai e essa mãe precisam escutar, aprender a escutar. Vamos lá, vamos parar por aqui, porque senão vai ficar um pouco extenso. Não, mas acho que essa é curtinha. O latente e o adolescente muitas vezes demonstram agressividade. Quando é necessário pedir ajuda e onde buscá-la? Toda a agressividade é um pedido, e o pedido sempre tem de ser ouvido e aceito. Como é que se ajuda então? Quando uma criança se agressiva, quando o adolescente se torna agressivo, é porque entrou em jogo uma coisa chamada angústia. Para o menino, não o adolescente, sentamos juntos e perguntamos o que está acontecendo. Deixemos que ele fale. Escutamos as queixas e falamos. Já quando o adolescente se torna agressivo, só escutamos, não falamos nada. O adolescente precisa colocar a sua angústia no outro, como um para-raio. O adolescente precisa de um saco de lixo para colocar a sua agressividade. E o melhor saco de lixo para um adolescente são, porque se ele não puder expor, trazer essa angústia da vida dele dentro de casa, ele vai levar para os lugares daquilo, né? Ele vai levar para uma quadra, ele vai levar para a escola, ele vai levar para o convívio ali no condomínio, para o convívio ali na rua, para algum lugar essa angústia vai ser descarregada. E ela vai ser descarregada nessa forma agressiva. E amanhã a gente continua a nossa leitura, a gente vê se a gente encerra e começa então na próxima semana. Prepare as crianças para o mundo, com o Dr. Ivan Capelato. Beijo para vocês e até amanhã e até mais tarde.